Olá, boa tarde. Hoje estamos aqui para mais uma gravação de mais um episódio e somos aqui os próximos representantes, né? E eu sou o Wellington. Eu sou a Clara e hoje aqui no podcast a gente conta com uma presença ilustre, que é o Cido Cego. Tudo bem, Cido? Prazer. Boa tarde, Clara. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, professor Diego. É uma honra estar aqui. E o Instituto Federal, ele constrói esse espaço, ele constrói esse elo de ligação para que a sociedade possa se apresentar e conhecermos os trabalhos de pessoas individuais, de entidades, clubes de serviço, e eu estou aqui para responder as perguntas de todos. Eu sou o Cido Cego, nascido em Naviraí, sou jornalista, cientista social e bacharel em Ciências e Práticas Jurídicas. Bom, Cido, nossa, que legal. A gente está muito feliz que você está aqui, a gente agradece. E agora que o senhor já tocou um pouco nessa questão da sua formação, a gente queria saber, né? Você sempre estudou aqui na Viraí? Onde que o senhor estudou? Eu comecei a estudar em 1994, na Escola Juraci Alves Cardoso, com a professora Adelina e a professora Gerosina. Depois eu ingressei no supletivo em 1996. Em 2000, me transferi para a Escola Eurico Gaspar Dutra e em 2005 concluí o ensino médio. Em 2006 ingressei na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, sempre aqui no município de Naviraí. Ai, que bacana. E qual é a sua relação aqui com o IFMS? O senhor está sempre por aqui? Na verdade, eu tenho amigos aqui, né? Eu concluí a minha docência para a educação profissional, científica e tecnológica aqui no Instituto Federal, minha pós-graduação Lato Sensu, onde eu tive como orientadora a professora Paula Renata, que é um ícone para mim, é uma referência para mim. E nós somos amigos dentro e fora do Instituto Federal. Então, é difícil não estar aqui. Tem o Douglas, que é do TI, de informática, é um parceiro que a gente tem também. Então, é difícil não estarmos aqui. Tem o diretor, que é o Wagner, que nós já entrevistamos, o Matheus Bornelli de Castro, que já entrevistamos. Enfim, temos uma infinidade de amigos aqui dentro dessa instituição. Ai, que bacana. Eu queria falar, a Paula também foi a minha orientadora Uhum. num projeto que eu fiz. Ela é sensacional, ela é espetacular. O Instituto Federal, ele prima pela qualificação dos alunos e prima também pela oportunização e mais do que isso, ele constrói uma abertura, um elo de ligação, colocando toda a estrutura que existe à disposição dos alunos e também oferecendo, colocando seus trabalhos, muitas vezes, para oferecer projeto que dê abertura à comunidade externa. Eu tenho uma pergunta para o senhor agora um pouco sobre a vida pessoal do senhor, que é essa deficiência que o senhor tem. O senhor nasceu com esse problema ou foi algo que apareceu durante a infância ou algo do tipo assim? Eu tenho outro irmão que também é pessoa com cegueira bilateral. Aham. Ele já tem 55 anos e eu tenho 52, completarei 53 agora no dia 26 de dezembro. E eu nasci deficiente, é uma questão congênita. Meus pais são primos, por isso Ah, ocorreu, né? Não foram feitos aí os cuidados necessários e isso acabou gerando aí essa deficiência, essa caraca. questão patológica. E durante os seus anos de aprendizado, seus anos de estudo, como que foi esse trajeto para adaptações necessárias durante o estudo? Eu acredito que existe uma coisa que acontece no país que é algo extremamente equivocado, que é você achar que você pode tutelar a pessoa com deficiência. Quando você falar de inclusão, a inclusão tem que ser construída, consolidada, pautado nas informações que a pessoa com deficiência ela leva ao conhecimento das autoridades. Toda vez que você não ouve os envolvidos, você comete um erro. Na minha trajetória, eu tive muita dificuldade no ensino fundamental e médio e na primeira graduação, tá? Por quê? Porque na verdade existe uma coisa que acontece que é a questão de você preservar uma única metodologia, uma única estratégia, um único mecanismo, sem levar em conta informações que, quando apresentada, elas possibilitam um desenvolvimento maior
as pessoas que estão buscando a sua integração no campo escolar. Então, assim, no ensino fundamental e médio foi mais sofrível. Eu fazia as provas oral, que era o que eu preferia, né? Prova com ledor, já prestei concurso assim também. Depois que eu conheci a tecnologia, tudo modificou. Ficou Uhum, melhor. Porque daí eu não precisei mais estar correndo tanto, né? uhum. Eu vou precisar de talentar o livro. Não, hoje eu tenho uma secretária que trabalha comigo há mais de 5 anos, né? E depois que eu passei a contratar a secretária, a partir de 2010, também eu comecei a ser mais independente, porque a universidade, ela te dava bolsistas. Porém, esses bolsistas nem sempre exerciam aquele papel que era necessário para a garantia de aprimoramento do desenvolvimento. Bacana. Então, tipo, no começo foi bem difícil pro senhor se adaptar à Foi. forma de avaliação e tudo mais. Mas eu fiquei sabendo que o senhor é um cara bem inteligente e é bem dedicado, assim, na área dos estudos e todo ano o senhor faz Enem. Nunca reprovei, Nunca reprovou? nunca reprovei. Caraca. E eu vou dizer uma coisa, eu não sou bairrista, tá? Eu não sou de ficar com bajulação, mas aqui no Instituto Federal nós tivemos uma acessibilidade completa. Por quê? Uhum. Porque tudo aquilo que existe aqui era colocado à disposição. E quando não tinha, era adaptado com a presença humana. A Paula é um exemplo disso. Era coordenadora na época. Quando não existia o equipamento que você buscava, era feita uma adaptação com a presença humana. Então, o Instituto Federal, ele tentou e logrou êxito em oferecer o melhor atendimento possível, aquilo que estava disponível, jamais houve qualquer obstáculo, qualquer impedimento para você utilizar. O Instituto Federal, eu gosto bastante disso, porque ele abrange todas as pessoas com qualquer deficiência, qualquer problema. Tá sempre ele monitorando e ajudando essas pessoas, né, claro. Sim, tem muitos projetos legais aqui no IF também, né? Voltados para esse lado. E eu fiquei curiosa. O senhor falou que fazia a prova com ledor. É isso? É o seguinte, a questão do ledor é um risco muito grande. Porque uma das coisas que você cobra muito do ledor é o tom de voz, o timbre. E nem todo ledor tem, tá? Ah, E sim. quando o ledor tropeça na hora de ler, é uma complicação também. Quando ele não acerta na, na leitura. Né? Então, assim, quando eram os professores que liam, era mais tranquilo. No caso aqui do IF, os professores, na maioria das vezes, eu fazia a prova via WhatsApp, né? Então, assim, eles mesmos liam para mim. A Paula era a mesma, a prova da Paula era ela que aplicava, ela mesma que aplicava, ela não terceirizava. Então, a leitura era dela, então não tinha nenhum problema. É, o senhor é jornalista, né? Sou. E como que o senhor faz assim no seu dia a dia o seu trabalho? Como que é? Nas redes sociais? É em alguma emissora? Existe uma coisa que a gente tem que ter pelas pessoas que se chama gratidão. Uhum. E eu sempre falo isso, tá? Todas as pessoas, todos os profissionais, eles têm qualidades e defeitos. Eu trabalho com uma moça há 5 anos e ela é, sem sombra de dúvida, uma profissional do mais alto cabedal, do mais alto know-how, da mais alta estirpe, de um talento imprescindível. Uma pessoa que é humilde, humana. E eu comecei a trabalhar como jornalista em 2019, no ano que eu contratei ela, no dia 7 de maio. Ela entrou em abril, em maio eu criei a página. Só que naquela época eu não tinha ainda o diploma de jornalista. Porém, o Supremo Tribunal Federal, ele tem uma determinação que reza que você não precisa ter a faculdade de jornalista para atuar, certo? E eu já tinha outras graduações. Então, eu comecei a atuar dia 7 de maio. Eu tenho uma página, eu atuo nas redes sociais, os textos digitados são meus, eu que produzo, né? Eu sou um jornalista independente, jornalista de opinião, tá? E eu tenho várias entrevistas no meu canal, inúmeras mesmo, centenas, e o conteúdo da página é meu quando é digitado. Quando há necessidade de gravação de vídeo, aí a Fabrícia vem, senta, posiciona a câmera e eu entrevisto os convidados.
Essa questão da sua profissão, que o senhor é jornalista. Foi difícil o senhor conseguir essa profissão? Como foi essa vontade que o senhor teve? O senhor sempre teve essa vontade de ser jornalista desde pequeno? Ou foi algo que o senhor quis fazer assim quando apareceu a oportunidade? Você sabe o que eu vejo? Hoje eu estou aqui sendo entrevistado por você e pela Clara, Uhum, tá? Uma das coisas que mais entristece as pessoas é que o jornalismo hoje ele é entubado, tá? Ele é tradicional. Então, o que é que você ouve hoje dentro do jornal? Aquelas notícias que têm um editorial, uma redação segmentada, controlada pelo Estado, controlada pelo governo, controlada pelo município, o jornalismo que é pago. A minha página, ela sobrevive de contribuição, de apoio, de doação. Tanto que eu faço 2 eventos por ano para arrecadar para a página, certo? E aí, a minha página, ela não tem, por exemplo, se você chegar lá e quer fazer uma reclamação da prefeitura municipal, eu vou abrir o espaço para você. É claro que a prefeitura pode pedir direito de resposta e o direito será concedido se apresentar uma justificativa plausível. Nós concedemos o direito de resposta se apresentar uma justificativa plausível. Mas a minha página, ela não tem vínculo com a Câmara Municipal, com a Prefeitura. A minha página, ela não é atrelada, ela não tem que prestar conta. Ela tem que respeitar as autoridades, mas ela não tem que seguir uma diretriz, um mecanismo definido pela Câmara ou a Prefeitura. Se foi difícil a profissão, não, eu acho que assim, a primeira faculdade que eu quis fazer foi Direito. Aí eu fiz o Direito em 2006, terminei. Depois eu fiz a minha primeira a licenciatura em Ciências Sociais na Universidade Federal. Em seguida, eu fiz minha primeira pós-graduação em Direitos Humanos e Cidadania na UFGD em Dourados. Depois eu fiz minha segunda pós-graduação em Ensino de Sociologia no Ensino Médio, em Dourados. E depois eu vim para o IF, na minha terceira pós, Docência para Educação Profissional, Científica e Tecnológica. E recentemente eu fiz minha pós-graduação na área de jornalismo na FAVENE. Não é difícil. O problema está no comprometimento, na dedicação, na decisão de fazer, na decisão de investir. Não existe assim. Eu vejo que as pessoas se lamentam demais, choram demais, reclamam demais e não têm a coragem de dar o primeiro passo. Eu vejo um muro de lamentações que é desnecessário e pessoas acomodadas parecendo um bichinho de laboratório. E é isso que atrapalha. Você tem que tomar coragem, ter coragem de fazer escolhas. Uma vez que você escolheu, você tem que estar disposto a enfrentar todos os obstáculos e chorar as amarguras e não desistir, não ver impedimento que atrapalhe suas conquistas. Que bacana. E no seu dia a dia, quais ferramentas que o senhor usa para escrever os textos, gravar os vídeos? Em quais redes sociais o senhor está presente? Bom, hoje eu tenho o Facebook, né? E uma página que eu criei. E eu uso o Talkback. Uhum. Talkback ele digita por comando de voz para mim, né? Sim. Isso facilita. E os vídeos é a Fabrícia que grava. Ela coloca a câmera, a gente tem um tripé, ela vai, senta e grava e é uma profissional que eu recomendo para todo o mercado de trabalho. Só não quero que ela me deixe, né? Tô recomendando, mas não quer dizer que ela tem que me deixar. Mas eu recomendo. Todo mundo tem altos e baixos, tá? Todas as pessoas têm altos e baixos, né? A gente enfrenta todas as crises, a gente enfrenta todas as dificuldades, a gente dialoga, a gente senta, a gente conversa, discute metodologia de trabalho, discute o que é melhor para as partes e os requerimentos que eu faço. Ou ela digita e eu digito, então, ou ela digita, ou eu posso digitar para ela corrigir, depende. tudo tem um jeito, né? É. E os aplicativos, né, de comando de voz que o senhor citou, que fazem a digitação do texto, muitas vezes acaba tendo erro, a tecnologia, a gente sabe, muitas vezes é muito falha, né? Isso acaba atrapalhando o senhor no seu Acaba. trabalho? Acaba. Muitas vezes eu vou escrever o nome do saudoso Levan de Matos, ele escreve Levan,
Aí é o seguinte, quando eu fico muito bravo, muito chateado, eu mando uma mensagem para Fabrícia. Fabrícia, vai lá e escreve o nome do deputado e coloca erro do talkback. Aí ela vai e faz isso, tá? Ah, você não perguntou, mas eu quero responder. Quando você manda uma matéria para mim, eu transformo ela em foto. Quem faz a transformação é a Fabrícia, com toda a disponibilidade, com toda a vontade, com todo o entusiasmo, com todo o mecanismo que ela tem, com toda a estrutura que ela possui, ela transforma a matéria em foto e manda para mim. Pode falar. Uma pergunta. Quantas matérias o senhor publica assim por dia? E há quanto tempo o senhor tá nesse ramo? Então, comecei em 2019, tá? Hum. Mas publicar para valer, eu comecei, acho que tem um ano, né? Acho que o Fabrício deve lembrar, tem um ano eu comecei a publicar para valer. Quantas matérias eu publico? Depende, já publiquei 5, 6, 7, depende. Por dia? Por dia. Caraca. Nossa. E o senhor fala sobre todos os assuntos no site ou é voltado para alguma área, como política, meio ambiente, ou fala de tudo? Não é assim, a gente não tem uma definição daquilo que falar ou não falar. Toda matéria que vem eu publico sobre futebol, voleibol, toda modalidade esportiva que vem, Olimpíadas, política, saúde, habitação, educação, sessão da Câmara Municipal de Vereadores, votações do Congresso, emenda constitucional, críticas ao Executivo, críticas a instituições, críticas à Câmara Municipal. Né? A gente não tem assim uma definição de dizer assim, olha, determinado assunto não entra em pauta na página. Não, a gente faz um trabalho liberal, preservando a liberdade de expressão e opinião e acesso à informação. E agora é uma pergunta sobre a sua vida pessoal. O que o senhor gosta de fazer além do seu trabalho, né? De ouvir música, o que o senhor gosta que te faz feliz, assim? Olha, eu tenho um grupo de bate-papo que eu criei em 2020, Amigos do Sidão. E eu monitoro esse grupo quase a noite inteira, então eu não durmo muito à noite, tá? Eu trabalho dia e noite, não durmo. Então, a Fabrícia vê que às vezes eu publico no Facebook 2, 3 horas da manhã na página. Não tem noite para mim dormir. E nesse final de ano a gente está fazendo um especial com mais de 400 horas, um especial de final de ano para o grupo. Então, do dia 20 ao dia 4 de janeiro, praticamente eu não tenho noite para dormir, tá? Mas se perguntou o que eu faço, né? Ouço música e tal. Eu vivo para trabalhar. Às vezes eu saio com os amigos, tomo uma cerveja, como um lanche, saio com a Fabrícia, às vezes também à noite, vou para um jantar, vou tomar um chopp, controlado por ela, tá? Controlado por ela. Ah, então ela controla, não deixa. Não, ela cuida, né? Ah. Quem gosta, cuida, sabe? Quem quer o seu bem, cuida. E ai de mim se ela não cuidasse, se ela virasse as costas, né? Quem ama, cuida. Então ela cuida, eu saio com ela, a gente sai, eu beberico um pouquinho, como um lanche. Tem vezes que eu estou em casa, eu peço para ela comprar um lanche para mim, eu compro uma cerveja, bebo em casa, como torresmo, eu sou bem assim, bem... Mas assim, eu mais trabalho do que estou me divertindo. É. O senhor trabalha bastante mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Como que eu posso elaborar essa pergunta? O senhor gosta de praticar assim algum esporte ou gosta de ouvir as pessoas praticar esporte assim? Rapaz, eu curto muito futebol. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, tá? Campeonato Mundial de Clubes. Amanhã tem Real Madrid em campo contra o Pachuca, tá? Ai, nem me fala. Amanhã o Real vai arrebentar. Ah, com certeza. O Real vai dar de 5-0 naquele timeco Não, lá. o senhor Time que o sabe o que Botafogo fala. não conseguiu fazer, né? É. Então, eu curto tudo quanto é esporte, eu curto, tá? Não tem esporte que eu não curto. E comento também. Comento escalação de jogadores, comento cartões amarelos, expulsões, decisões do VAR, atuação da arbitragem, comento tudo. Ah, então o senhor, além de jornalista, é comentarista também. Também. Completo. O homem
Incrível. E a sua família, ela é aqui de Naviraí? Mas eu não moro com a minha família, tá? Eu Sim. moro sozinho em uma casa e tem 3 casas no quintal. Meu irmão mora em uma e eu em outra e a outra fica vazia. O senhor tem um irmão só ou tem mais? Não, eu tenho 3 homens, porque um já morreu em 2020, né? Aham. E tem 3 mulheres. Aí eu tenho os sobrinhos, né? A Mônica, a Graciela, a Vitória, a Franciele, a Roseli, o Wagner, o João Vitor, o Wesley, o Bilica. Tem sobrinhos. Caraca, a família é grande então. Desculpa a pergunta, mas o irmão do senhor chegou a falecer por conta da Covid em 2020 ou não? Segundo informações, ele teve dengue hemorrágica. Hum, Ele foi para Dourados e não resistiu. entendi. E como que o senhor organiza o seu fluxo de trabalho? Assim, tem uma rotina fixa do trabalho, das postagens? Então, assim, eu fico muito de olho em todas as notícias, né? Se você entrar na minha página agora, tem uma matéria do Partido Liberal, onde houve um encontro entre o Reinaldo Azambuja e o Jair Bolsonaro, onde eles falam da ida da cúpula do PSDB para o Partido Liberal. E isso eu organizo. A Fabrícia mandou a foto para mim e eu publiquei, tá? E eu ainda tenho que falar hoje sobre a diplomação dos vereadores que ocorreu ontem na Câmara Municipal. Tem. E o senhor que decide quantas matérias vão ser feitas ou é pelo número que o pessoal manda, assim, durante o Não, dia? se eu vejo uma matéria eu acho que é interessante, eu publico. Hum, A, a minha editora e redatora é a Fabrícia. Minha editora e redatora é a Fabrícia. Ela que né, às vezes ela fala para mim alguma coisa, dá alguma orientação e a gente segue. sim, que bacana. É, e conta mais pra gente sobre as suas faculdades. O senhor disse que fez direito, foi na UEMS aqui? Foi. Não passei na OAB, tá? Ah, O que é OB? OAB é um exame que você faz da Ordem dos Advogados do Brasil e você paga aí mais de um salário mínimo para passar, quase um salário Eita, meu mínimo. Deus. pega. É caro e aí você faz a prova. Uhum. Eu não passei. Sobre as minhas faculdades que você perguntou, né? A primeira foi de Direito, ela tem a duração de 5 anos. Faculdade, eu sempre tive poucos amigos também, tá? E aí a segunda foi Ciências Sociais na Universidade Federal. Foi um curso bastante polêmico, porque eu tenho, assim, umas opiniões, né? E eu não mudo por conta do curso, certo? Ninguém me adestra, ninguém me doutrina, certo? Então, eu tenho minhas opiniões e por conta disso havia muita polêmica. Aí, na pós-graduação de Direitos Humanos e Cidadania, eu fiz em Dourados. Eu ia para Dourados todo final de semana, eu dormia em Dourados às vezes. Foi o meu orientador lá em Dourados, foi o professor Gustavo Preusler, tá? Aí, depois que eu terminei, lá em Dourados, eu defendi a assistência religiosa no âmbito prisional, certo? Aí eu vim para o IF. No IF, pela orientadora que eu escolhi, foi liberdade total. Ali é uma pessoa maravilhosa, uma profissional que dispensa comentário. A Paula dispensa comentários. Ela é maravilhosa, sensacional. E foi minha orientadora na especialização de docência para educação profissional científica e tecnológica. E aí, na especialização de jornalista, eu pedi dispensa do TCC. Por quê? Porque o MEC, na pós-graduação, ele não exige mais o TCC. As universidades colocam na grade, mas o MEC ele não exige, certo? Nas Uhum. pós-graduação. Então aí eu pedi para ser dispensado, entendeu? sim. Entendi. E o senhor comentou que aqui no IF acabou tendo todo o apoio necessário, né, para realizar o curso. E nas outras instituições de ensino, como é que foi? Então, a gente tem que ser bastante honesto, né? As universidades, o grande problema das universidades não é ela conseguir disponibilizar o que você pede.
O problema está na flexibilização. Esse é o problema das universidades. E aí, nas outras universidades, eu entrei com liminar, com mandado de segurança, para garantir acessibilidade. A Universidade Federal de Dourados, nós ganhamos R$ 20.000 deles em uma ação, né? E aí foi uma coisa bem difícil. Na Universidade Federal, aqui de Naviraí, nós também entramos com recurso. Até para ingressar na universidade, nós entramos com mandato de segurança. Então foi muito precário as outras instituições, a não ser o IF. Quando eu cheguei aqui no IF, eu cheguei com o pé atrás. Falei, olha, eu conheço direito, então eu vou ir pronto para resolver e entrar em cena. Não precisou. Já estava tudo adaptado. Tudo adaptado, e o que não se podia adaptar, eles ouviam você, para ver qual era o melhor caminho. Pode Pode. perguntar. O senhor, deu pra ver que o senhor é um cara que tem bastante faculdade no currículo, né? O senhor pretende fazer mais alguma ou o senhor vai continuar só no trabalho do jornalismo mesmo? Tô fazendo mais 3, né? Fabrício lembra os nomes mesmo. Suas, do terceiro setor. Tô fazendo mais 3 faculdades na área de serviço social. E depois ainda quero fazer história, psicologia, teologia, filosofia, quantas IA tiver aí. É doido. Nunca parar de estudar. É meu hobby. É o hobby do senhor? Então é isso que o senhor gosta de fazer, o senhor gosta de estudar. Gosto. Acho que o conhecimento é muito importante, só que você não pode reter. Você tem que transmitir. Sabe? Você tem que ser uma pessoa acessível. Passar para frente. Exatamente. Se colocar à disposição da comunidade. E eu faço isso. E uma pergunta agora para o senhor. Como o senhor enxerga atualmente o mercado de trabalho para pessoas com deficiência visual? O senhor acha que está aberto para essas pessoas poderem ingressar no mercado de trabalho em diversas áreas? Então, se você for fazer uma análise, uma reflexão por sua conta, o que você tem que pensar, primeiramente? Que quando você vai ingressar num ambiente de trabalho, você tem que ver se existe a compatibilidade com a sua deficiência. Se o contrato, se a abertura que a empresa dá é compatível com a sua deficiência. Você não pode marginalizar. Porém, nós sabemos que a empresa escolhe. Claro que ela escolhe. Sim. Pega em Naviraí e vê quantos deficientes visuais estão empregados. Eu desconheço que exista algum. E se eu tenho 6 faculdades, por que eu não estou empregado? Por que não tem essa oportunidade? Será que eu sou tão incompetente assim? Será que tudo é incompatível para a pessoa cega? Então, assim, há situações de incompatibilidade. Não dá para você generalizar. Mas as empresas escolhem, sim. Existe um critério seletivo que a empresa pode eliminar você na entrevista. Inclusive, você não vai saber por que eles colocam outros impedimentos. Sim. Então, agora a gente queria pedir para o senhor para dar um conselho para outras pessoas que enfrentam a mesma deficiência do senhor. O que o senhor diria para elas para enfrentar esse mercado de trabalho que muitas vezes é tão injusto? Na verdade, assim, se qualificar, aperfeiçoar o seu conhecimento, nunca é demais. Né? Depois eu quero até pedir uma deixa aqui, né? Eu vou falar. Né? Ninguém perde quando busca o conhecimento. Ficar trancado, ficar escondido, ficar isolado é uma decisão esdrúxula e inadmissível. A questão do preconceito é algo que preconcebe. Você nunca me viu, então você tem um entendimento. O cara deve ser chato, o cara deve ser insuportável. Você cria esse entendimento. Quando você me vê, você pode mudar ou não, certo? A discriminação, ela vai existir em todos os sentidos. Você pode combater, mas você não consegue erradicar de forma total, não dá. Quero deixar bem claro. E as pessoas se acomodar, se vitimizar, né? Achar pretexto para tudo, elas não vão a lugar nenhum. Vão ficar escondidas, vão ficar obscurecidas. O que você tem que ter é muito mais que força de vontade, que entusiasmo.
Você tem que ter dedicação, poder de decisão. Eu tenho a minha secretária, e ela está aqui para não deixar eu faltar com a verdade, que eu adquiri o meu primeiro celular de toque na tela, com tecnologia, quando eu contratei a Fabrícia Mello. Eu cheguei e comprei um celular Samsung A10, e aí eu fui aprendendo a trabalhar com as tecnologias. Depois do Samsung eu comprei um Poco M4, e agora já estou com um Poco FX Pro de 512 GB. Já estou comprando um notebook, comprei um HD, vou comprar um microfone profissional, porque eu fui aprovado num projeto da prefeitura que eu ganhei R$ 10.000. E aqui eu queria agradecer, né, o pessoal do Rotaract Clube, o Pedro Antônio Lorenzoni, o João Antônio Lorenzoni, meu amigo, meu irmão, camarada, que me apoiou. É uma pessoa que ama a sociedade, uma pessoa que trabalha arduamente para garantir a acessibilidade e me apoiou nesse projeto. Tá? Então, assim, ninguém consegue nada se ficar com os braços cruzados. Ninguém é obrigado a te carregar no colo. Ninguém é obrigado a fazer nada por você se você não tem interesse. Ninguém é obrigado a colocar nada na sua boca. As coisas não caem do céu. Não adianta. É você que tem que buscar. É você que tem que ter sede. É você que tem que ter disposição. É você que tem que decidir o que é que você quer para sua vida, tá? E aí eu queria pedir aqui, né, para as pessoas seguirem a minha página, Cido Cego, no Facebook, para as pessoas contribuírem com a minha página, também no Facebook, no meu Pix. Queria pedir para as pessoas participarem dos eventos, que são um por ano, né? Deixa aqui o meu WhatsApp, 679-9249-3817. É o Pix também, para as pessoas contribuírem, né? Todo ano tem uma premiação, né? E eu quero dizer para você que ninguém dá dinheiro para ninguém. Eu estou oferecendo um produto e você compra se quiser. Mas o que eu quero dizer é que a forma que eu tenho de manter o meu trabalho independente, sem pedir favores a ninguém. E toda pessoa tem que ter seu mecanismo, tem que ter sua estratégia. Você não pode, de maneira alguma, ficar chorando, ficar se lamentando, ficar pedindo que as pessoas tenham dó de você, tenham pena de você, tenham compaixão de você, que você não vai a lugar nenhum. Você vai ser sempre uma pessoa dependente e vai chegar um momento que você pode morrer à míngua, porque a sociedade se cansa de pessoas que se fragiliza, que se vulnerabiliza, de pessoas que se vitimizam, de pessoas que se fazem de coitadinho, de pessoas que querem viver sendo carregada pela mão o tempo todo. Saindo um pouco desse assunto profundo aí, que acho que as pessoas ficaram meio que deram uma acordada agora na vida, né? Eu queria fazer uma pergunta pro senhor, sair um pouco dessa, né, desse mecanismo de perguntar só da vida profissional e tudo mais, perguntar um pouco da vida do senhor. Tipo, o senhor falou que gosta muito de futebol, né? Eu também amo futebol. Eu queria, uma curiosidade que tá aqui, eu queria saber qual time que o senhor torce. Lerê, 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 Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeirense, velho. Ele é corintiano. Eu sou corintiano. Então, mas aí só para te dar para mostrar para você o quanto eu estou bem engajado, se você analisar hoje o futebol brasileiro, o Corinthians foi um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. Superou. O Corinthians tem o Memphis Depay, que é um holandês que toca de prima. Corinthians tem o Rodrigo Garro, que é uma fera, o maestro do time. Corinthians tem o Yuri Alberto, o Matheus Bidu, o Hugo Souza, o Mateuzinho, o Fagner, o Ranielli, o Kaká, o André Ramalho, e são jogadores que chegaram no segundo semestre e elevaram o potencial do Corinthians. Eu não acreditava no Ramon Dias, mas ele fez o time jogar. Quanto ao Palmeiras, foi a decepção do ano. Foi uma tristeza, uma tragédia. O Palmeiras, esse ano, não ganhou nada. O Rafael Veiga teve uma temporada apática. O Piquerez se contundiu e o Caio Paulista não joga a mesma bola. O Marcos Rocha caiu de produção. O Aníbal Moreno foi o único que conseguiu jogar razoavelmente. O Palmeiras viveu das atuações do Estevão. O Flaco Lopes não pegou na bola. Tô falando, eu sei.
O Bruno Rodrigues, que foi contratado, não jogou. O Rômulo, quando entrou em campo, não correspondeu. O Lázaro foi uma decepção. O Palmeiras tem que contratar se quiser galgar alguma coisa em 2025. Outra pergunta. Pode falar. É em relação ao futebol ainda. O que o senhor achou sobre a aposentadoria do Dudu, do time do... Que é o ídolo do Palmeiras, né? O Dudu? É. Não, o Dudu não se aposentou, ele foi pro Cruzeiro. Mas aposentou do Palmeiras, né? Mas o Dudu é o seguinte, o Dudu tem que entender que nenhum jogador é maior que o clube. Uhum. O Dudu tratou o Palmeiras com a falta de respeito inadmissível no meio do ano, quando ele disse que ia pro Cruzeiro e depois voltou atrás, certo? Ele estava lesionado, foi recuperado pelo Palmeiras, disse que ia pro Cruzeiro e depois voltou atrás. Foi uma vergonha o que ele fez. Agora ele foi pro Cruzeiro e a presidente do Palmeiras, no meio do ano, disse que ele já deveria ter ido. E a imprensa é muito... ela querendo que o Palmeiras fizesse homenagem pro Dudu. Da forma que o Dudu saiu do Palmeiras, não tem homenagem. Se aposentou tarde, vai embora. Cara, que da hora, velho. O senhor é muito radical, bicho. Gostei demais do senhor. Um prazer enorme ter o senhor aqui com a gente. Eu queria perguntar agora, voltando um pouquinho para a área profissional, que eu não sei falar de futebol. O que o senhor acha que tinha que melhorar, assim, tecnologias novas que o senhor gostaria de ver, principalmente no cenário do jornalismo, para pessoas com deficiência visual poderem trabalhar mais nessa área? Então, eu queria fazer um adendo na sua pergunta e pedir respeito às pessoas com o meu trabalho. Tem instituição que não respeita o meu trabalho, que não me recebe como jornalista, faz descaso. É uma tristeza muito grande, tá? Então, eu queria pedir primeiro respeito ao meu trabalho. Sobre o jornalismo, o que mais acontece é assim. Nós temos o jornalismo tradicional entubado, como eu falei inicialmente. E o grande problema é, você cria um site, às vezes você não sabe nem escrever, mas contrata alguém que sabe escrever, então você acaba sendo chamado de jornalista, certo? Eu escrevo as minhas matérias. Sobre a melhoria das tecnologias, eu acredito que nós já demos um grande passo. Aqui no IF tem o LITA, né? Do professor Marcos Rogério, e da Paula Renata. Eu já entrevistei os dois. Estão criando uma tecnologia muito importante aí. Acho que para ler dinheiro até estão criando um aplicativo, se eu não estiver equivocado, né? E o que eu acho que acontece é que as pessoas, elas precisam construir as tecnologias com base na colheita de informação que valoriza, que possa fazer um investimento de acordo com a necessidade da pessoa com deficiência, para ela, então, desfrutar da tecnologia com mais qualidade. Eu acho que é isso que tem que ser. E conta pra gente, como que foi esse... É um projeto da prefeitura? É isso que o senhor foi contemplado? Projeto da Lei Paulo Gustavo, né? Uhum. É um projeto de contação de história pública. Eu, mais uma vez, agradeço aqui o João Antônio Lorenzoni e o Pedro Antônio Lorenzoni, são alunos aqui do IF também. E eles são do Rotaract Clube. E eles me apoiaram, sentaram comigo, me ajudaram a escrever um projeto. Foi aprovado, eu consegui R$10.000 para investir na minha página. Mas ainda falta uma mesa de som e a construção do nosso estúdio. E aí eu tenho que arrecadar fundos para isso. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Eu vou perguntar, deixa eu pensar aqui. Bom, o senhor tinha falado, né, da professora Paula e do Marcos, Sim. que você fez projeto com eles, Foi, né? eu participei do LITA esse ano. E eu achei muito legal isso, porque o professor Marcos, ele é um dos poucos professores aqui do IF, né, que faz isso, né, que lança projetos, tanto de extensão quanto de pesquisa, para poder ajudar as pessoas com dificuldade, assim como o senhor, né? O que o senhor acha do LITA? Eu entrevistei o professor Marcos e a professora Paula. Eu acho que nós estamos precisando de pessoas que elas comecem a entender, né, a necessidade que a sociedade tem de implementação de projetos que garantam acessibilidade. O Marcos tirou do papel
O Marcos colocou em prática. O Marcos trabalha assim. Eu entrevistei o Marcos e a Paula. Uhum. Então, assim, eu pude ver nos olhos desses profissionais o agigantamento, o tirar da teoria para tornar realidade. Eu acho que precisa de mais apoio, precisa de mais divulgação, precisa de mais atenção e precisa também que a sociedade ela venha conhecer o projeto e venha sugestionar para que o professor Marcos possa avaliar a sugestão e, havendo possibilidade, implementar. Outro assunto, eu fiquei sabendo, eu não sei se é verdade, que o senhor faz o Enem há alguns anos, é verdade? Faço. Sempre faço o Enem, gosto de fazer o Enem, só que nem sempre você tem ledores à altura. Esse é um Ah, problema sério, porque a gente não vê um treinamento para ledores, não existe. sim. Não, e agora o Enem tá, querendo ou não, se tornando uma prova muito interpretativa, né? O pessoal tava até falando que ciências humanas esse ano foi muito mais interpretação do que realmente conteúdo, né? Então, acho que é muito importante, né? O ledor, desculpa, ter a formação adequada, né? Porque dependendo da entonação, muda tudo, né? Mas aí você precisa entender o que é uma formação adequada. Tá? Por quê? Porque você tem que treinar a leitura. Você tem que adaptar a sua leitura a quem precisa do seu trabalho. Esse é o problema. E aí, você tem que ter timbre, entonação, impostação, dicção, ponto de exclamação, interrogação, ponto final, imperativo, dar as pausas certas. E isso não acontece. Esse é um Sim. problema sério. E esse ano deu tudo certo na sua prova? Não fiz o Enem. Não? Não. Ah. Conversei com Fabrícia e achamos melhor não fazer. E o que o senhor achou das últimas provas? Achou que os leitores estavam conseguindo acompanhar? Eles fazem o que pode, não é que eles não têm vontade. Sim, É que não há um preparo e não é por falta de vontade deles. sim, O próprio Enem, ele não tem um trabalho de treinar esses ledores, ele não está nem aí. Qualquer pessoa que se oferece para ledor, eles pegam. E não é questão de ofender. O ledor tenta fazer o que pode, porém, ele não tem o preparo às vezes. sim. Essa questão de. é, por conta da deficiência do senhor, é mais difícil fazer as provas e tudo mais? Ou é totalmente. Eu sei que é totalmente diferente das outras pessoas, né? Que fazem a prova, escrita e tudo mais. É mais difícil para o senhor? O senhor depende muito desse ledor que fala? Dependo. É uma escolha de critério, que eu poderia escolher fazer a prova por computador, por digital, tal, mas eu escolhi o ledor. E você não pode reclamar das suas escolhas, né? Você não pode reclamar do erro em elegendo. Você não pode. Eu escolhi, então eu tenho que estar pronto para entender que não tem um treinamento, que não tem um preparo, que você vai pegar o que é oferecido. Hoje em dia a tecnologia avançou bastante e tudo mais, né? O senhor acha que está muito mais acessível hoje em dia do que antigamente para ajudar as pessoas com deficiência e tudo mais? A acessibilidade melhorou. Ela teve um grande avanço, deu um grande passo, né? E hoje, na verdade, o que eu sempre falo é para as pessoas procederem de uma forma assim. Eu tenho a capacidade civil, tá? Você pega o artigo 1º da Lei 10.406, promulgada em 10 de janeiro de 2002. Todas as pessoas são capazes de direitos e deveres na ordem civil. A partir daí, o adulto, estou falando de adulto e não criança, tá? Ele não tem que ser tutelado nem por núcleo de educação especial, nem por divisão de inclusão. A decisão é dele com a direção e os professores, né? Não tem que ter tutela. Se ele é adulto, se ele tem a emancipação, se ele tem a maioridade civil, não tem que ter tutela. A acessibilidade avançou, progrediu, mas existe uma coisa que eu considero que não é que não deve existir, é importante que exista, mas para quem quer, para quem deseja. Se alguém disser que não quer tutela do núcleo de educação especial, da divisão de inclusão, o certo é que eles não interfiram. Entendi. O senhor acha que falta alguma coisa, assim, da parte da tecnologia ou já está bem acessível hoje em dia? Não, sempre falta algo para melhorar. Por exemplo, eu tenho um Pix. Quem gerencia é a Fabrícia. O meu Pix não deixa eu digitar a minha senha por comando de voz. É algo que falta.
Então sempre falta alguma coisa. Por exemplo, meu e-mail. Verdade. Eu não consigo digitar a senha por comando de voz. Sempre falta alguma coisa, sempre há necessidade de implementação de alguma coisa, né? Então, assim, Sim. eu acredito que avançamos muito, Uhum. ganhamos muito, mas é muito importante que o olhar, né, de quem constrói esses programas, esses aplicativos, eles se atentem para aquilo que ainda não foi implementado, para um mecanismo que ainda não foi colocado à disposição. Continuando nesse assunto, eu queria saber o que o senhor achou da evolução mesmo da acessibilidade desde quando o senhor começou a estudar até os dias de hoje, com todas as suas Nossa, formações. quando eu comecei em 94, era Braille e prova oral. Braille é triste, eu não me adaptei ao Braille, sofri bastante. Mas agora dá para fazer prova por WhatsApp, dá para ler documento pelo Talkback, dá para baixar documento pelo celular, dá para enviar documento pelo celular, dá para fazer prova por Skype, dá para fazer trabalho com matérias do YouTube, dá para pegar matérias da TV Senado. Hoje avançou muito. O que tinha em 94, hoje, o que tem hoje para o que tinha em 1994, nós damos um sobressalto de qualidade imprescindível. É, Isso, acho que a gente tem que deixar enfatizado também a disponibilização, né, dessas tecnologias assistivas, principalmente nas escolas, porque nas universidades e institutos assim federais, a gente ainda vê mais facilidade, né, mesmo que de conseguir as tecnologias, as adaptações necessárias. Mas eu vejo principalmente em escolas de anos iniciais, principalmente a dificuldade em conseguir aderir a esses materiais, né? Na escola mesmo. Então, mas sabe o que acontece? Há sempre um trabalho inicial, que é o processo de alfabetização. E você precisa respeitar essas etapas, tá? Então, o alfabetizar é muito importante. O conhecimento do Braille é fundamental. O Braille é bom, muito embora eu não tenha me adaptado, o Braille é bom, tá? Para séries iniciais. Quando você fala de faculdade, aí assim, aqui no Instituto Federal, eu cheguei aqui, eu tive um celular para mim estudar em casa, um celular de 64 GB que o IF disponibilizou. Eu tinha o Douglas ou a Mauri à disposição aqui no núcleo de tecnologia. Eu tinha a Paula como coordenadora durante o tempo que eu precisava. E tinha todos os professores que faziam um plantão, que me ligavam, que me assessoravam. O problema está, na verdade, é em você compreender aquilo que a pessoa precisa. Compreendendo que ela precisa, você precisa, então, ser alguém que vai providenciar, analisar a estrutura institucional e chegar nessa pessoa e falar: olha, eu consegui isso para você. E aquilo que eu não consegui, se você tiver um outro mecanismo que a gente possa aplicar, a gente vai disponibilizar, a gente vai colocar à disposição. Aqui foi assim. Agora sim, as séries iniciais é mais complexa, porque o aluno está em processo de alfabetização, um processo de construção do conhecimento. E aí ele vai lidar mesmo com uma dificuldade, que ele não vai chegar mexendo no computador, mexendo no celular, ele vai chegar, começar do zero, né? Então, isso é uma coisa que vai acontecer. Agora, cabe à direção da escola aproveitar, conhecer, né? E aproveitar, explorar o potencial desse aluno de acordo com as habilidades que ele apresenta. E eu acho muito legal também, puxando um pouquinho da questão do Lita, a gente encontrar novas possibilidades, né? Por exemplo, eu participei do projeto de desenvolvimento de tecnologias assistivas de uma forma mais acessível. Tem um aparelho para pessoas com baixa visão, que é para ampliar, né? E o aparelho custa mais ou menos entre 1.000 e 2.000 reais para a escola aderir para um aluno. A gente conseguiu, com outras instituições, enfim, substituir esse aparelho
por um suporte de leitura para usar com o celular, que pode ser, por exemplo, do professor, da escola, como do IF. Então, eu acho importante a gente conseguir fazer essas adaptações, né? O que É o senhor acha disso? criatividade. É criatividade, é inovação tecnológica, é comprometimento, é despreendimento, é entender que nós não podemos parar no tempo. E você vai aplicar um substitutivo que vai permitir o aluno fazer a mesma coisa em paridade com as outras pessoas. Sim. Ó, eu vou ser sincero aqui, eu já acabou o meu, as minhas perguntas formais já foram já. Se eu pudesse passar a tarde aqui falando de futebol com o senhor, eu passava, né? Porque o senhor é um cara, eu gostei demais do senhor, o senhor é um cara bem bacana. É, posso fazer uma pergunta? Que eu tô Pode. curioso. Pode. O senhor falou, né, que em 94 e tal, e tudo mais. O senhor chegou a ver o Brasil ganhar a Copa do Mundo? O Brasil jogou, se eu não estiver equivocado, contra a Itália, em 1994. O Roberto Baggio bateu e a bola foi para fora. O Romário bateu um pênalti, a bola bateu na trave. Uhum. Eu vi aquele jogo. O Brasil ganhou por conta do erro do Roberto Baggio, Aham. tá? E o Parreira era o treinador, levou a sorte da seleção ser campeão. Agora, a conquista da seleção que valeu a pena, para mim, foi a de 2002, Foi, tá? foi Com o incrível. treinador Luiz Felipe Scolari. Uhum. O Brasil jogou bem, venceu a Espanha por 2-0. Espanha não, Alemanha. Uhum. O Brasil venceu o time alemão por 2-0 em 2002, né? O Brasil ganhou da Inglaterra por 2-1. O Ronaldinho Gaúcho foi expulso. E fez aquele gol lá por cima lá. Que golaço que ele fez. Incrível E aí, aquele gol. contra a Alemanha, o titular foi o Edilson, Aham. né? E aí, o titular da seleção era o goleiro Marcos. Sim. A gente tinha o Rogério, o Dida e o Marcos. Uhum. Em 2002, o Romário não foi convocado. Por que o Romário não foi? Porque ele usou de um pretexto que ia fazer uma cirurgia para não ir jogar no amistoso da seleção. Depois estava jogando no Vasco da Gama no outro dia. Então o Filipão deixou ele fora, Uhum. tá? O ponto negativo é 2014. 7-1 contra a Alemanha e 3-0 contra a Holanda. Depois de 2014, trouxemos o Tite. Uhum. Perdemos em 2018 2-1 para a Bélgica Triste. e perdemos aí em 2022 para a Croácia. Por bobeira. Então, assim, não é por bobeira. Em 2022, não. Eu vou te explicar por que não. O Daniel Alves não tinha mais condição de vestir a camisa da seleção. Uhum. O Tite levou esse jogador, que nem entrou em campo, É. porque não tinha condição. Então, o Tite também fez algumas coisas que... E hoje a nossa seleção é uma seleção fraca. Ela depende demais de um jogador só, né? Eu, no meu ponto de vista. Você quer falar do Vinícius Júnior? Não, do Neymar. Do Neymar. Depende só do Ney. O Neymar também não tem feito boas partidas. É porque ele tá machucando demais, tá, velho? Ele tá se lesionando demais, ele tá tem mais de 30 anos. Agora, o Vini Júnior só joga no Real Madrid, tá? Isso aí é verdade. Na seleção nunca jogou nada. Não merecia ser o melhor do mundo mesmo. Graças a Deus que não ganhou. O Rodrigues ganhou, né? O Rodo. A imprensa paulista chorou. Chorou as pitangas, né? Uhum. Mas o Vini não ganhou e eu achei bom. Mas ele ganhou hoje o The Best. Acabou de ganhar o The Best. Merece não. Bom, agora, para finalizar o nosso episódio, eu gostaria de pedir para o senhor um conselho mesmo, um recado que o senhor gostaria de deixar para todos. Mandar um beijo para minha produtora, né? Tá aí, aguentando as pontas, né? 5 anos. E eu queria dizer para todos vocês que vão me acompanhar, que estão me acompanhando, lutem, batalhem, mostrem sua garra, mostrem sua capacidade, não desistam, venha somar conosco, né? E eu construí tudo que tenho derramando sangue. Eu lutei pela liberdade. Quantas vezes eu ia sozinho para a escola, batendo palma, batendo nas mãos, batendo nas pernas. Quantas noites eu ia para a Rádio Cultura, que eu trabalhei 5 anos na Rádio Cultura, ia sozinho, batendo palma, batendo nas pernas, tomando chuva. Nunca desisti para chegar onde eu tô. Esquece que você é cego. Para de ser besta. Para de ser bobo.
A sua deficiência não te impede de chegar onde você quer. Não desista. Vai em frente. E curta a minha página, a página do Cido Selo, e contribua com ela. Com Tenho certeza certeza. que você vai gostar do que você vê lá. É, Você realmente. pode ser entrevistado, pode levar o seu projeto para ser divulgado, tá? Pode me chamar para fazer a cobertura de seu projeto. O IF já chamou e não se arrependeu. E eu queria fazer um agradecimento ao professor Wagner Antoniassi, ao Matheus, a Paula, ao professor Diego, a todos os professores, a todos os profissionais aqui do IF, porque respeitam a minha profissão, respeitam o meu trabalho. E eu queria deixar esse recado, que eu gostaria de ser respeitado em todas as instituições. E aconselhar você. Você não é apenas mais um na multidão, tá? Não é. Você é alguém que pode construir o seu espaço. Você é alguém que não que não nasceu para viver no fracasso. Você é alguém que tem a gana, que tem a garra, que tem a vontade e que tem que encarar os desafios. Por quê? Porque se você parar, todo mundo vai virar as costas para você. Se você não fizer a sua parte, ninguém vai te apoiar. Se você continuar achando que todo mundo tem que carregar no colo, não vai. E agradeço ao professor Diego, a Clara, ao Wellington, aos organizadores desse podcast, ao Instituto Federal, a Fabrícia Melo de Souza, minha querida produtora. E quero dizer para vocês que eu estou à disposição a qualquer momento que precisar da minha página, de mim como pessoa física. Estarei sempre à disposição e atendendo ao chamamento dessa importante instituição. Muito obrigada. A gente adorou te ter aqui com a gente. Foi um prazer Cido. Foi um conhecer o prazer senhor. te conhecer um pouco mais da sua profissão. E o episódio de hoje foi esse, pessoal. Lembrem de deixar o seu like no vídeo, compartilhar nas redes sociais para engajar cada vez mais o projeto. É isso, né? Muito isso. obrigada.